Bom dia, graça e paz. Aqui é a Thalita Martins. Mais uma manhã juntas nessa semana de janeiro, dia 8 de janeiro. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de acordar, de viver, de respirar e mais uma oportunidade de fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, amém? Nesta semana nós temos pensado juntas sobre o tempo que nós estamos vivendo. E ontem ainda à noite assisti a uma ministração, né, um podcast, enfim, falando exatamente sobre o tempo, como é importante nós definirmos, entender, discernir, né, o tempo em que nós estamos vivendo. Na verdade, não é nem definir, mas é discernir, porque quando nós temos clareza do tempo em que a gente está vivendo, as coisas ficam mais leves. E eu falo isso por experiência. O Senhor tem me ensinado tanto sobre isso, porque quando a gente quer viver coisas fora do tempo, se torna pesado, árduo o trabalho, né? Aquilo enfim, é muito mais difícil, porque você tem que lutar, né? Fazer uma força maior, é como remar mesmo contra a maré. Agora, quando você está no tempo favorável, quando você nada, né? Na mesma direção que a maré está, né? Que a onda vai, é muito mais fácil. Então, meu desejo é que você ore e busque no Senhor o discernimento, uma palavra que Ele te revele, né? Se você buscar, eu sei que Ele vai te revelar do tempo que você está vivendo na sua vida, né? Tanto profissional, pessoal, ministerial, porque o Senhor, Ele é um Deus que Ele contempla todas as áreas, né? E logicamente, tudo vai convergir, tudo vai estar no mesmo nível. Não tem como você, né, em alguns momentos talvez você vai precisar se dedicar um pouquinho mais à sua carreira, para você que trabalha fora, né, e vai exigir de você alguma coisa, mas assim, é importante o equilíbrio de todas as áreas. Então, quero começar hoje já compartilhando isso com você. Busque no Senhor discernimento para o tempo que você está vivendo, para que você tome as atitudes, né, se posicione adequadamente para o tempo que você está, porque como eu vi ontem nesse podcast, depois eu posso até compartilhar com vocês, no degrau em que você está, porque sabemos que a vida ela é uma escada, né, e o degrau que você está, você vai viver coisas adequadas para esse nível que você está. O Senhor não vai te dar nada além do que você pode suportar, e Ele também não vai mais te dar coisas, né, de bebê, coisas de criança, vamos dizer assim, mas o Senhor vai nos assim, cercar mesmo, né, de pessoas que estão no mesmo nível que a gente ou um pouco mais elevadas, para que a gente cresça caminhando com elas. O Senhor vai nos dar provas e situações adequadas para aquela maturidade que a gente está, para aquele nível que nós estamos, ou que nós precisamos adquirir naquele degrau. Então, fique já com essa palavra no seu coração, vai refletindo sobre isso. E hoje eu quero falar que é tempo de decisões, né? E o que te impede de decidir, mulher? Aqui em Atos 22:16 diz assim: e agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Saulo, ele ficou cego por causa de uma forte luz que sobreveio, né? Diante dele, na estrada, no caminho para Damasco. E foi ali que ele teve um encontro com Jesus. 3 dias após, ele recebe Ananias, né? Um homem de Deus. E ele impôs, né, suas mãos sobre a vida de Saulo, e imediatamente a visão dele volta.
E depois Ananias disse a Saulo dos planos de Deus para a vida dele, para que a sua vida, no sentido, né, de ser testemunha de tudo que estava vendo e ouvindo. E aí foi quando ele desafiou dizendo: e agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo, lave os seus pecados, invoque o nome dele. E Saulo obedeceu, foi batizado e imediatamente começou o seu ministério. Então, aqui, fazendo uma pequena pausa, nós temos duas situações. Ananias, né? Alguém que o Senhor incomoda ele para ir lá confrontar Paulo, para ir lá orar por Saulo até então, né? Porque o nome dele é mudado para Paulo depois. Mas... E o Senhor fala para ele, vai até lá, e Ananias fala, mas esse homem persegue os cristãos, ele vai me matar. E o Senhor fala, não, levanta e vai, eu sou com você. Então Ananias exatamente viveu a situação, né, do que eu acabei de descrever. O Senhor Deus sabia que Ananias era capaz disso. Então o pedido do Senhor para ele não foi algo no sentido de que Deus queria ver a morte de Ananias, né? Vai lá, porque você vai morrer, Paulo vai te matar. Não, Deus sabia que Ananias estava pronto para confrontar Saulo, pronto para ir lá orar sobre ele, né? Pôr as mãos e a visão de Saulo voltar. E Ananias, aliás, precisava viver essa experiência porque ele já estava pronto. E isso ia aprofundar também a sua fé, né? O seu conhecimento ali de Jesus. Foi uma experiência incrível que ele teve com Deus. E por outro lado, Saulo até então, também um perseguidor, alguém que conhecia muito da palavra, mas que usava erroneamente, né? Então, o Senhor sabia que Saulo seria um instrumento grandioso para a obra e para o ministério dele, né? Então, Jesus tinha um plano para a vida dele também, e ele pessoalmente se revela a Saulo. E ali, imediatamente, né, Saulo a ser confrontado, a ouvir a verdade, seus olhos foram abertos, ele já se levanta, foi batizado e imediatamente começa o seu ministério. Ou seja, ele não procrastinou, ele não esperou mais nada. A partir do momento que a palavra, o evangelho é revelado a ele, que os olhos dele foram abertos, e imediatamente ele se levanta e se posiciona. Vai fazer o que o Senhor Jesus tinha chamado ele para fazer. E muitas pessoas, como nós já temos falado aqui, ficam protelando, né, situações, demora para tomar decisões, mesmo quando elas estão certas do que deve ser feito. E por causa dessa atitude, os planos são adiados, perde oportunidade valiosa, em algumas situações causa até frustração, mas não por causa de Jesus, né, mas por nossa causa mesmo. Quantas pessoas, às vezes a gente ouve, quando eu aposentar, eu vou fazer tal coisa, já citei aqui isso. Ou quando isso acontecer. Mas quando você aposentar, você vai ter saúde para viver o que você quer viver hoje? Quando tal situação mudar, você vai ter tempo para se dedicar para tal situação? A gente não sabe. Então, assim, novamente, pare de protelar, pare de procrastinar. É tempo de tomar decisões. O evangelho de Cristo, ele tem sido pregado em toda parte, né? Nós vemos na televisão, na rádio, na internet, redes sociais, nas igrejas, nas praças, hoje muito menos, mas ainda tem. E graças a Deus, né, que o evangelho das boas novas tem sido ministrada, mas existem pessoas protelando de suas decisões de viver para Cristo, né? De aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Aceitar decisões, tomar decisões, esperando pelo amanhã, né? Quando elas acham que elas vão estar preparadas, tipo, eu vou aceitar Jesus, mas eu sou tão novo, não vou poder fazer isso e aquilo e tal coisa, eu vou ter que deixar de fazer e tal. Deixa eu curtir minha vida, quando eu ficar mais velho, eu aceito, eu vou para a igreja, né? Eu vou viver o chamado de Deus, mas
quem te garante que você vai ter vida? Quem te garante que você vai ter saúde? Que você vai ter a oportunidade? Porque a palavra também nos diz que Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja. E como se ele não sabe quando isso vai acontecer, quem nos garante que vamos ter a oportunidade? Né? Se Cristo voltar antes disso. Ou até mesmo, talvez você esteja aí protelando a decisão, algo que o Senhor já tem falado com você, com relação ao seu ministério, de viver para a obra, de se posicionar ministerialmente, algo que o Senhor, um dom, um talento que o Senhor te deu, e que a igreja de Cristo, e eu não estou falando de uma comunidade específica, mas eu digo o evangelho, né, de Cristo como um todo, porque nós somos um corpo. Então, tudo isso está precisando, carecendo muitas vezes do dom e do talento que você tem. E você está aí pensando, né, esperando uma situação mudar, melhorar, mas saiba que às vezes é o contrário. Se você se posicionar e viver para Cristo e deixar de lado nessa situação que tanto te preocupa, te consome, mas se você se decidir por Jesus e se focar nisso, você vai ver que o Senhor vai cuidar. O Senhor vai trabalhar por você e as coisas vão acontecer quando você menos esperar. Deixe, né, de esperar pelo amanhã, quando você acha que as coisas estarão melhores. Infelizmente, muitas pessoas, né, não terão essa oportunidade. E aí, acontece alguma coisa que muda a sua vida e ela já não vai ter mais a capacidade ou condições, ou até mesmo a oportunidade de escolher, de tomar uma decisão importante, mas vão ter que tomar essas decisões por ela. Então, como um ditado popular que diz, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não deixe mais para amanhã. Tome as decisões que precisam ser tomadas. Tem muita gente doente por causa de adiantamentos e adiamentos, aliás, constantes. Vai adiando. E assim como a noiva que anseia pelo casamento, e o noivo demora anos para se decidir, né? Quantas mulheres passam por isso? Então, que você seja aquela pessoa que para de protelar, que você seja a pessoa que toma as decisões que precisam ser tomadas, que você saia do comodismo e daquilo que te paralisa, vá viver o que o Senhor tem para você. Né? A palavra em Provérbios 13:12 diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. E você precisa tomar alguma decisão hoje? O que te impede de decidir? Tenha coragem e decida hoje. Amém? Que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta manhã. E que em nome de Jesus, talvez algo que vocês estejam enxergando tão escuro e vago, esteja dependendo unicamente de você, de um posicionamento, de uma tomada de decisão, da qual você já sabe. Talvez seja algo simples, talvez seja algo grande, mas é algo que faz parte do processo. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada porque a tua palavra ela é tão atual, ela é tão viva, Deus. Ela tem resposta para todas as coisas. Jesus, talvez aqui eu estou falando com mulheres, com pessoas que estão tão tristes, desanimadas, sem esperança, Deus. E aqui como eu li agora em Provérbios 13:12, dizendo que a esperança que se retarda deixa o coração doente. Talvez quantas de nós estamos doentes, ó Deus. Doentes porque
Estamos frustradas, ó Pai, com sonhos não realizados, com projetos que ainda não saíram do papel. Mas, Jesus, quantas vezes tudo isso está dependendo de nós, de uma decisão nossa, de um posicionamento nosso, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a viver os propósitos do Senhor. Nos ajude a tomar as decisões, Pai, necessárias para esse tempo. Nos ajude, Espírito Santo. Nos fortalece. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço. E tudo aquilo, Senhor, que é uma barreira, o medo, a ansiedade, a preocupação excessiva, tira, Jesus, tira. Que a gente só vá, confiando no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.